Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, muito obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vindo a mais uma aula da nossa catequese online de Crisma. Hoje vamos falar sobre o último sacramento, o sacramento da ordem. Então eu te convido, antes de mais nada, a fechar os olhos, se colocar em oração e vamos pedir a intercessão de nossa mãe para começarmos bem este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacramentos, ordem. Ordem, São Tomé de Aquino já dizia, né? Somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são os seus ministros. Mas que vem a ser a ordem, né? Antes de falar, então, lembrando, nós temos 7 sacramentos, né? Como vocês sabem, já falamos do batismo, da Eucaristia, da Crisma, que são os de iniciação cristã. Falamos também dos sacramentos de cura, reconciliação e são dos enfermos, e os de missão, matrimônio, como eu comentei com vocês, e agora ordem, o último sacramento. A ordem é um sacramento social que Cristo instituiu na Santa Ceia. É um sacramento no qual ele concede ao candidato ao sacerdócio o poder sacerdotal e lhe dá graças para exercê-lo santamente. E quando foi que Jesus instituiu? Lá na última ceia. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, disse: Então estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças e passou a eles dizendo: Bebei deles todos, pois este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Então, lá na última ceia, quinta-feira santa, Jesus institui o sacerdócio, a ordem dos padres, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Cristo escolheu seus apóstolos e na última ceia instituiu o sacerdócio da nova aliança. Aos apóstolos e seus sucessores, quem são os sucessores dos apóstolos? Já vou deixar a dica, são os bispos. No sacerdócio, ordenou que renovassem na missa o sacrifício da cruz e com essas palavras, ele disse: Fazei isto em memória de mim, e os instituiu sacerdotes do Novo Testamento. No dia da ressurreição, conferiu-lhes também o poder de perdoar ou reter os pecados, ortogando-lhes o poder que ele tinha. Está aqui o poder da confissão. Como os apóstolos sabiam que o sacerdócio deveria continuar na igreja depois que eles morressem, depois de evangelizarem uma cidade e antes de deixá-la, impunham as mãos a outros, comunicando os sacerdócios, conforme a gente pode ver em Timóteo e em Atos dos Apóstolos. Bom, quais são os graus da ordem, né? O sacramento da ordem, né, a igreja, ela possui basicamente 3 graus, tá? Não existem mais graus do que esse. O primeiro grau, mais baixo de todos, é o diaconato. Então, aquela pessoa que entra para estudar para ser padre, ela começa um processo no seminário, durante alguns anos ela vai estudar para ser seminarista, onde ele faz 2 cursos, é o curso de filosofia e de filosofia. Meu Deus, vou lembrar o outro nome. Já volto aqui para falar. E um outro curso. E depois desse tempo ele é ordenado diácono. Diácono, onde eles são auxiliares e servidores que ajudam os padres. Os diáconos, eles podem ser transitórios, antes de ser padres, né? Ou permanentes. Diáconos permanentes são normalmente homens casados e que nunca serão ordenados padres, tá bom? Bom, depois de um tempo como diácono, ele se torna um presbítero, que são os padres, como a gente chama. Eles auxiliam, são os auxiliares dos padres, dos bispos na diocese. E por último, o grau mais alto são dos bispos, que são os sucessores dos apóstolos de Jesus. O Papa, além de ser o principal bispo, ele também, afinal de contas, a todos, né, sucessor de Pedro, ele também é o bispo de Roma. O bispo da nossa diocese aqui em Santo Amaro é Dom José Negre, auxiliado pelo bispo emérito Dom Fernando Figueiredo. O sacerdote é um homem consagrado a Deus para sempre. Então, em virtude do sacramento da ordem, o sacerdote é ministro de Cristo, mediador entre Deus e os homens para dar culto a Deus, adoração, ação de graças e para comunicar a graça aos seres humanos.
Os poderes que lhes são outorgados, que nem mesmo os anjos possuem, não são passageiros, mas permanentes. A pessoa nunca deixa de ser padre. As pessoas que recebem este sacramento recebem caráter indelével e são sacerdotes para sempre. O caráter distingue o ordenado dos demais fiéis, participa do sacerdócio de Cristo de um modo essencialmente distinto, junto com o caráter recebe outras graças na consagração sacerdotal para assemelhar-se com Cristo, de maneira que todo sacerdote pode-se dizer que é outro Cristo. Este sacramento só pode ser recebido por homens batizados que reúnam as devidas condições. E quais são as funções do sacerdote, do padre? Primeiro, pregar a palavra de Deus. O sacerdote, ele exerce esse ministério quando prega a homilia dentro da missa, da catequese, auxilia em retiros, meditações, etc. Em administrar os sacramentos e especialmente celebrar a Santa Missa. Desde que o cristão nasce até que morra, está junto dentro do padre, o sacerdote, ajudando nestes sacramentos. Mas o mistério principal do sacerdote é a celebração do santo sacrifício da missa. Guiar o povo cristão para a santidade. Eles têm que ser exemplo, têm que ter essa missão e deve ser de apacentar com bons pastores a missão que foi confiada pelo bispo, com oração e a mortificação, ajudando nas necessidades, acompanhando os momentos difíceis e com a insubstituível tarefa de direção espiritual, outro papel muito importante dos padres. E principalmente dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja com a oração da liturgia das horas. Se todos os seres humanos devem rezar para honrar a Deus e pedir-lhe com tantas necessidades, com maior motivo deve fazer o sacerdote. A igreja ordenou que os sacerdotes rezem diariamente o ofício divino. É um clamor que sobe continuamente da terra ao céu, de tal modo que se pode dizer que durante as 24 horas do dia a igreja está rezando oficialmente por meio dos seus ministros. E quais são os sinais, então, do sacramento da ordem, Como é que o padre recebe, É o óleo, tem o gesto da imposição das mãos, como vocês podem ver na foto, e tem a oração do bispo, que é dita, Senhor, dignai-vos vincular o dom do Espírito Santo àqueles que vos dignastes elevar ao grau de sacerdócio, a fim de que lhe seja digno de manter esse irrepreensível diante de vosso altar, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho único, no dia de sua segunda vinda, e que receba de vossa imensa bondade a recompensa de um fiel administração de sua ordem. Bom, meu povo, com isso nós encerramos os sacramentos. O sacramento da ordem, então, os padres que recebem e que com isso têm a missão, a vocação de cuidar do povo e serem continuamente exemplos e propagadores da palavra de Cristo. Tá bom? Agradeço muito a todos que participaram até aqui e convido-os a, juntamente comigo, rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima.